Fala pessoal, essa é a nossa aula para a gente resolver alguns exercícios que envolvem a simplificação de potências. Segue o jogo. Nessa aula, a gente vai resolver alguns exercícios onde a gente vai utilizar as propriedades de potência que a gente viu na aula passada, beleza? Olha só, o comando do exercício pede para a gente simplificar as expressões. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho expressões literais, né? Elas estão envolvendo só variáveis aqui sem atribuir nenhum valor a elas. Vamos tentar simplificar isso aí. Primeiro caso aqui, ó, que vai aparecer, a primeira propriedade que eu vou precisar aplicar, eu tenho um produto elevado a um expoente, é a potência de produto. X vezes Y elevado a quarta. Eu elevo cada um dos termos separadamente a esse expoente. X elevado a 4, X a quarta, vezes Y elevado a 4, Y a quarta. Eu ainda estou multiplicando aqui, ó, esse Y eu não vou fazer nenhuma alteração nele. Y a sexta eu vou manter. Nesse caso aqui eu tenho uma outra propriedade que eu vou aplicar. É a potência de potência, né? Eu tenho x elevado à quarta, tudo isso elevado ao quadrado. A propriedade que a gente viu diz pra gente que eu vou conservar a minha base e multiplicar esses expoentes. 4 vezes 2, 8. O denominador dessa expressão aqui, ó, por enquanto eu não mexi em nada com ele, eu vou só repetir. Beleza? Agora, eu vou multiplicar os termos que têm a mesma base e aplicar uma nova propriedade, né? Quando a gente faz uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar essa base e somar os meus expoentes. No caso, para não precisar reordenar aqui os termos, eu já vou fazer direto. Olha só, eu tenho x à quarta e eu vou multiplicar ele por x à oitava. Multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar essa base, x, e somar os meus expoentes. Lembra lá o que a propriedade diz? 4 mais 8, 12, vezes... O y aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Y à quarta vezes y à sexta. Conserva a base e soma esses dois expoentes. 4 mais 6, eu vou ter, no final das contas, y elevado a 10. Tudo isso dividido por x à sexta vezes y ao quadrado. Novamente eu não alterei nada aqui no meu denominador. Mas agora eu vou poder resolver separadamente as divisões aqui, né? Já que eu tenho um produto aqui em cima e um produto aqui embaixo, né? No numerador e no denominador, eu posso simplificar essa expressão aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base. X elevado a 12 dividido por x elevado a sexta. A propriedade diz pra gente que a gente precisa conservar essa base. E agora eu vou subtrair os expoentes. 12 menos 6 dá 6. X a sexta. Y elevado a 10 dividido por y ao quadrado, né? Ou y elevado a 2. Conserva essa base, vou manter o produto aqui entre os dois. 10 menos 2, 8. Daqui eu não tenho como simplificar mais, então tá aqui o nosso resultado final, beleza? Na questão 2 aqui, a gente vai trabalhar com um número fixo, tá? Ok? Mas a gente só vai aplicar as propriedades de potência para simplificar. Presta atenção aqui, ó. 3 elevado a 34 vezes 3 elevado a 16. Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar essa base, no caso 3. 34 mais 16 dá 50. Tudo isso sobre, aqui eu também... Tudo isso sobre. Aqui no denominador também tem uma multiplicação de potência de mesma base. 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 8. Conservo a base e vou somar esses expoentes. 10 mais 8... 18. Vezes aqui, antes de tentar aplicar qualquer propriedade das potências aqui, eu preciso igualar essas bases. Vale a pena a gente relembrar aqui, ó, que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu vou repetir aqui o primeiro 3 e multiplicar pelo 9. Só que agora eu vou escrever 9 como 3 elevado ao quadrado, beleza? Tudo isso sobre 3 elevado ao cubo aqui, certo? Vou resolver separadamente para a gente ver como é que vai facilitar a nossa vida. Ó. 3 elevado a 50 dividido por 3 elevado a 18. Agora é uma divisão de potências que tem essa mesma base, né? Então eu vou conservar a base. 3, agora eu subtraio os expoentes. 50 menos 18 dá
32. Continuando aqui, né? Resolvendo essa parte da expressão, eu tenho 3. O expoente invisível aqui pra gente é a mesma coisa que 1, né? Vou somar os meus expoentes. 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Só repetindo esse termo de baixo. Um número dividido por ele dá 1. Eu posso simplificar essa parte da minha expressão e esse resultado é igual ao próprio 3 elevado a 32. Repare que o comando da questão ele pede para a gente simplificar a expressão, né? Não precisa necessariamente calcular o valor disso aqui. Até porque 3 elevado a 32 vai dar um número absurdamente grande, beleza? Para praticar, eu vou deixar esse exercício aí para você tentar resolver, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!